abençoe, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor fale contigo, que o Senhor ministre, que sejam derramadas bênçãos espirituais. Estou no meu cantinho, na minha casa. Como é bom a gente estar num lugar seguro, como é bom a gente estar na nossa casa, como é bom desfrutar da comunhão, da presença de Deus. Já orei, já chorei, já pedi ao Senhor conforto, consolo, força, e já vi um texto que nos remete a uma grande vitória. Perguntei a Deus: Senhor, me dá um texto hoje que me remeta a uma grande vitória, que me dê forças para o dia, que me ajude a ter boas palavras de bênção para os que me cercam, a todas as pessoas que precisam de apoio, carinho, cuidado, força, que essas pessoas sintam o movimento de Deus e saibam que Ele é Senhor da vida de vocês e que está com vocês todos os dias. E ontem assisti um vídeo muito legal de uma psicóloga, né? Uma psicóloga maravilhosa, que tem palavras sempre maravilhosas, né? Filha de uma amiga. E aí fiquei impactada com essa palavra, multipliquei, viu? Multipliquei. E cá estou falando sobre as prisões, que não parecem prisões, que são até bonitas, organizadas, cheirosas, mas são prisões. Então vigia, que Deus está conosco e fará o melhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aí o texto que me veio ao coração, desde ontem, gente, que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida, coisas tremendas sobre vitórias de grandes profetas. E hoje o Espírito Santo me trouxe à mente a grande virada na vida do povo do Egito, conduzido por Moisés. E chegamos no Mar Vermelho, depois de tudo aquilo que passaram, daquela história toda, estão lá de frente ao Mar Vermelho. E não tinha saída, gente. Você aí que está me assistindo, você está achando que não tem saída? Tem saída. Tem saída, tem milagre, tem tudo. Tem vida, tem cura, tem libertação, porque Deus é Deus e continua sendo Deus, aleluia. E aí, os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Oraram, clamaram ao Senhor. Não adianta você se queixar com amigo, com amiga, não adianta você desabafar com as pessoas que talvez não entendam nem a sua dor, nem a motivação pela qual você está triste, o motivo, não vão entender e a gente vai sofrer ainda mais, porque às vezes tem gente que ao invés de te dar um abraço, fica te questionando. Você fez isso, você fez aquilo outro, por que você não agiu assim? Gente, tem tempo para tudo no mundo, inclusive tem gente que não sabe ser apoio, só sabe ser crítica. E no momento de dor, no momento de desilusão, você não precisa de crítica, você precisa de consolo, conforto. E quem é que... gente, olha aí, mova-se. E quem é que faz isso muito bem? O Espírito Santo. Então, cuidado com quem que você vai abrir o seu coração, que essa pessoa pode não ter a menor sensibilidade, ser um narcisista, e ao invés de te ajudar, vai atrapalhar ainda mais. Então, cuidado com a pessoa que você vai escolher para desabafar. Pronto, isso foi só um parêntese. E aí, gente, aproximando-se Faraó dos filhos de Israel, né? Eles clamam ao Senhor. E aí o povo começa a murmurar. Gente, que povo difícil, né? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, para de reclamar e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés estava convicto de que até ali o próprio Deus os havia conduzido e os levaria à terra da promessa, e não haveria ninguém que impedisse o povo que estava sendo liberto da escravidão de alcançar a terra prometida, porque quem estava falando com Moisés era Deus, e Moisés tinha uma confiança inabalável nesse Deus que estava cuidando tão bem daquele povo. E aí Moisés diz ao povo: não temais, estais quietos e vede o grande livramento. Essa palavra é para mim hoje, essa palavra é para você, essa palavra é para você engolir ela e crer que o Senhor está falando e Ele fará coisas tremendas na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Creia, somente creia, mesmo que chegue lá no teu ouvido, alguém que a fé nem existe e venha tentar te dizer que o caminho não é esse, o caminho não é aquele. Só quem sabe qual o caminho é Jesus. Ele está te levando pela mão, de mãos dadas com você, e a casa da vitória está com a porta aberta e Jesus vai te levar até ela, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ou seja, não precisa nem pedir, Moisés. O mar vai se abrir e você vai passar. Não precisa pedir, Maria, Francisca, Sandra, Luísa, Madalena, não sei como é o teu nome que está aí assistindo. Não precisa nem pedir se você tem comunhão com Deus, se você está sempre com Deus, se nós já passamos pelos desertos da vida e Deus estava lá. Então não há o que temer, porque clamas a mim. Diga ao povo de Israel que vá-se embora, homem, que eu vou abrir o mar. Diga ao povo que marche. Uma vez eu estava num momento de muita luta, de muita dor, e uma profetisa de Deus chegou perto de mim e Deus está te dando uma ordem. Marche. E marchar, gente, não é ficar marcando o passo num lugar só, não. É sair do lugar. Marchar é saber para onde vai, na direção que Deus vai te guiar e te levar. Diga ao povo que marche. E tu, a ordem dada a Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e o fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Essa foi a palavra de Deus, direto ao coração de Moisés. Faz a tua parte que eu vou fazer a minha, Moisés. Levanta o cajado que o mar eu vou abrir. É essa a ordem de Deus para nós. Levanta a tua mão, estende a tua mão, dá a ordem para que tudo que está tentando te entristecer, te impedir de avançar, saia do meio, porque eu vou passar com Deus e não tem quem me segure. Eu vou passar a prova, eu vou passar a luta, eu vou passar a enfermidade e o Senhor está comigo. Ele vai adiante abrindo o mar da minha vida, porque Ele tem promessa e a promessa vai se cumprir. Aleluia. Eu vejo gente que perdeu o temor, que continua fazendo coisa errada, humilhando pessoas, maltratando, e parece que é meu Deus, mas Deus conhece o nosso coração, sabe quem nós somos, e na hora em que você mais precisar, Ele nunca vai te desamparar. Reis, bom dia. Eliana, bom dia. Tereza, bom dia. O Senhor nunca vai desamparar um filho, gente. Ele dá ordem
e diz como vai ser o evento. Vai passar por meio do mar em seco. Nada vai te acontecer. E eis que endureci o coração dos egípcios, e eles atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalheiros. Eita glória! E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. O anjo de Deus que adiante do exército de Israel se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E o final da história, você já sabe. Tem vitória para nós. Pode parecer que não tem saída, mas tem saída. A gente às vezes vive situações em que a gente acha que não tem saída. Tô velho demais, tô feio demais, o casamento acabou, a vida acabou. Não acabou. Deus tem novidade para mim e para você hoje. Deus tem cura, tem libertação, tem liberação da glória de Deus para nós. Eita, menina é forte. Tudo se retirou, sabe por quê? Porque quem ia à frente do seu povo era o próprio Deus. Tudo se retirou porque a presença dele chegou para nos dar o livramento que já estava preparado. Aleluia. Já tem livramento preparado para a tua vida. Já tem cura preparada para a tua vida. Já tem vida para a tua vida. Deus te abençoe, bom dia. Partiu o trabalho. Deixa Deus agir. Ei, presta atenção. Deixa Deus agir. Ele vai à frente, abrindo o mar. Bom dia. Um cheiro no teu coração. Que a paz reine. O amor seja multiplicado sobre ti. E a bênção do Senhor estabelecida. Bom dia.